Fala aí, Arthur. Tudo bem, Igor? Tá me vendo? Beleza? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá bem aí? Tudo Beleza. tranquilo. Vamos fazer a apresentação? Bora. Por favor, fique à vontade. Fale um pouquinho sobre você. Espera aí que tá dando um delay. Ô, Arthur, acho que é melhor eu sair e voltar de novo. Porque tá dando um Tá delay bom, aqui pra mim. sem problema. Pode sair. Opa, agora sim. Acho que tinha entrado em duplicidade, cara. Desculpa aí. É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, Igão. Beleza, boa. Bom, sou o Igor, né? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, enfim, sou formado em comunicação. Hoje em dia trabalho numa empresa, né, na área de comunicação e sustentabilidade. E acho que a ideia aqui do papo, né, a gente conversar um pouco sobre autodefesa para a mulher, né, porque eu ministrei aí um seminário, né, um workshop na empresa que eu trabalho, e acho que despertou a curiosidade aí da gente falar um pouco. Acho que só para falar um pouco assim, além de ser faixa preta de jiu-jitsu, né, violência, né, é um tema que eu estudo desde a minha adolescência, né? Então eu comecei estudando violência, eu gostava muito, gostava, né? Mas assim, eu me interessava muito por serial killers, então eu estudava muito isso quando eu era adolescente. Depois eu fui estudar violência de movimentos da juventude, então movimento punk, skinhead, torcida organizada, enfim. Depois, amadurecendo um pouco, eu fui estudar violência em conflitos sociais, né? Então, violência política, violência religiosa, depois violência de gênero e recorte de raça, enfim. Então, assim, é um tema que eu já estudo há bastante tempo. E aí a ideia é compartilhar um pouco de conhecimento. Acho que também um recado legal para iniciar é que, cara, é muito difícil você se identificar como um especialista, né, em violência, porque o comportamento humano não é uma ciência exata, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, sabe? Tipo, abordagens padronizadas são muito perigosas quando eu falar de violência, porque o comportamento humano é muito imprevisível, né? Então, nesse sentido, o que eu vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência, do que eu estudei, do que eu conheço, do que eu vejo na prática, mas muito longe de ser uma verdade absoluta e principalmente uma verdade que vai servir em 100% dos casos. Sensacional. Igor, como surgiu a ideia para esse workshop? Cara, eu já, assim, eu acho que eu sempre tento levar a minha trajetória, digamos, no jiu-jitsu como tentar devolver um pouco do que o jiu-jitsu deu para mim, né? A gente já até fez uma live falando sobre os ganhos pessoais, né, e profissionais que você pode obter com a prática do jiu-jitsu e tal. E aí eu tento dar tipo, uma contrapartida, entendeu? Então, assim, sempre que eu posso, eu converso, né, com as mulheres, eu tento dar dicas e tal. E aí, como a empresa estava com algumas iniciativas por conta do Dia da Mulher, e aí às vezes acaba caindo naquele lugar comum, né, de dar uma flor, sabe, essas coisas assim que não cabem mais assim pro dia de hoje. Então, eu tentei propor uma coisa diferente que a empresa abraçou, assim, acho que fiquei muito feliz, assim, né, que a causa foi abraçada e acho que a resposta foi bem positiva, assim, sabe, porque eu acho que distou um pouco do que a gente vê como abordagem padrão, né, e eu acho que é um conhecimento prático para a vida, né, das mulheres. Igor, você teve tempo para formar um plano de aula ou não? Você ficou assim surpreso com o convite? No dia seguinte você fez aquilo? Como é que Não, você não, estruturou? não, a gente combinou antes, né? Mas assim, de toda forma, eu já tenho, né, um workshop desenhado. Na verdade, assim, ó, dá para fazer o dia inteiro, né? De conversa. E é o que eu sempre falo, assim, quando a gente vai começar, se você entrou lá achando que você vai aprender uma técnica milenar, secreta,
desenvolvido em algum canto, aí, meu, esquece, né? Sabe assim, o conhecimento que você vai aprender aqui está bem distante desse que você tem aí na sua cabeça. Então, boa parte do que, do que eu mostro e tal é muito teórico, assim, sabe? Porque depois acho que a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto, mas a defesa pessoal, a autodefesa, ela começa muito antes da agressão, muito antes do, sabe, assim, do conflito e tal. Então tem uma série de passos, digamos assim, que você vai cumprindo e superando até chegar no conflito. Então, assim, muito do que eu vou falando e do que eu explico é teórico, assim, sabe? É de postura, de comportamento, é de como reagir a uma abordagem adequada. Enfim, então tem uma série de passos assim que a gente vai conversando antes, que é muito mais de conscientização do que a técnica em si. E aí a técnica, obviamente, eu mostro algumas coisas, as coisas mais simples, digamos assim, mas como a gente sabe, né, para que funcione, a técnica precisa ser praticada. Então ali é mais um, sabe assim, uma demonstração do que seria possível e viável fazer, mas é isso, assim, a abordagem é muito mais de conscientização do que de técnica especificamente. Você acredita que a defesa pessoal, ela já é uma questão de, vamos dizer assim, de sobrevivência? Você consegue mapear um pouco uma situação como se fosse uma antecipação, na sua opinião? Não, total. Assim, eu defino, só para esclarecer também um pouco assim, da parte que eu falo, tá? Eu enxergo a defesa pessoal feminina de três formas, assim, tá? Uma é aquela violência, aquela agressão sofrida pelo cônjuge, pelo parceiro, por alguém que ela é casado ou que ela tem um relacionamento já de longa data. Esse daí eu quase não falo, porque, cara, esses casos são muito delicados, muito, assim, e abordagens padronizadas nesse sentido são ainda mais perigosas, assim, sabe? É capaz, às vezes, de você dar uma dica do tipo assim, cara, sai assim, se eu te cara te segurar dessa forma, você se defende dessa maneira, e a violência escalar de uma certa forma que você botar até a vida da mulher em risco. Então, esse tipo de violência precisa ter um acompanhamento profissional muito de perto, caso a caso, sabe, muito específico. Tem alguns casos, inclusive, que a mulher só vai conseguir sair viva no fim da história se ela simplesmente mudar a identidade, mudar de, sabe, assim, de cidade, entrar num daqueles programas de proteção à testemunha, porque o cara vai até as últimas consequências. E aí, nesse caso, uma defesa pessoal que funcionaria é só com muitos anos de treino, porque aí, de fato, é combate mesmo, sabe? É você lutar contra uma pessoa muito mais forte que você, numa condição uma condição familiar, digamos assim, dentro da tua casa, sabe? Não é num lugar que você vai poder sair correndo e pedir socorro. A segunda é numa situação de violência da rua mesmo, uma situação de violência urbana. Então, vamos supor aqui um caso, a mulher saiu, foi fazer mercado à noite, está saindo 10 horas da noite no mercado deserto, chega um desconhecido ali. Então, o que eu falo muito é do comportamento, da abordagem, de como identificar essa aproximação, e eu falo muito de contexto. Você vai ver que eu vou falar várias vezes aqui contexto. Defesa pessoal é contexto, cara. Você precisa avaliar o contexto. Numa situação como essa, a mulher nunca pode perder de contexto, nunca pode perder do contexto que é um estranho te abordando num estacionamento escuro às 10 da noite, entendeu? Por mais simpático, por mais gentil, por mais charmoso e tal, que aquela pessoa seja, é um estranho te abordando ali. Então, assim, cara, é melhor você passar por antipática do que você sofrer uma violência. Então, assim, a defesa pessoal começa daí, sabe? De mapear o ambiente, de perceber a chegada de pessoas, entendeu? Sorrateiramente, esse tipo de coisa. E aí, nesse caso de defesa pessoal, seria, de fato, uma contundência. Porque se você tiver a postura correta, se você tentar evitar o confronto, tentar se livrar numa boa, digamos assim, não conseguir, tipo, o cara tentar te agarrar, alguma coisa assim, aí é para ser contundente. Tem que ser o mais contundente possível, entendeu? Numa só. E numa situação como essa, você não vai trocar soco com ninguém, você não vai ficar fazendo guardinha. Cara, é pegar o que você tem na mão, é chutar genital, é enfiar dedo no olho, é isso, assim, sabe? Tipo, tem que ser muito contundente e fugir. Essa eu até falo, mas eu falo no sentido de antecipar, porque, de novo, você entrar em confronto físico com alguém muito mais forte que você é muito difícil. A gente treina, a gente sabe como é que é, né? A gente é faixa preta, sabe que às vezes aparecem uns espécimes faixa branca lá na academia que é difícil você controlar, mesmo a gente tendo técnica, mesmo sendo num ambiente controlado, mesmo com regras, é difícil, a força física faz muita diferença.
Então, para você se defender num caso como esse, tem que ser contundente e sair fora, mas precisa treinar, precisa praticar, né? Como a gente tem um espaço limitado quando eu faço esse tipo de treinamento, eu não me aprofundo muito. A terceira, a violência, que é nessa que eu me foco bastante, é a violência num contexto social que acontece corriqueiramente, sabe? Tipo, pode acontecer dentro da empresa, pode acontecer numa festa, numa balada, que é aquela abordagem inadequada, que é um toque, sabe, assim, que não solicitado, aquele tipo sabe assim, de abraço malicioso, uma tentativa de um beijo forçado, esse tipo de coisa que acontece. É nesse tipo de defesa que eu me foco. E aí, a abordagem é completamente diferente do caso anterior. Quando eu falei que no caso anterior você precisa ser contundente, porque ali é questão de vida ou morte. Se o cara vai tentar te agarrar no estacionamento escuro, ali a gente superou todos os limites de razoabilidade. Ali é neutralizar e sair fora. Nesse caso, você não vai chutar a genital de um colega de trabalho porque ele te deu um toque inadequado, entendeu? Então, assim, ou na balada, né? Muitas vezes, quando eu falo sobre isso, algumas pessoas, assim, mais old school, digamos assim, falam assim, mas isso é uma defesa pessoal Nutella. Cara, eu posso perguntar para todas as mulheres que ouvirem aqui a gente e tal, ou você pergunta mesmo para suas mulheres de convívio, quem que sai pra balada para trocar soco com um homem 25 quilos mais pesado? Ninguém quer isso. A mulher que sai pra balada porque ela quer curtir com as amigas dela, ela quer dançar, ela quer conhecer alguém legal, não sai para brigar. Então, você não quer escalar a violência. Então, ao contrário da primeira, em que você precisa ser contundente, nessa, você precisa afastar, repelir a injusta agressão sem escalar a violência. E aí, aqui eu acho que para encerrar aqui essa primeira parte da resposta a premissa, eu vou falar assim, cara, qual que é a sua prioridade? Nesse caso, prioridade não tem plural, cara. Prioridade é uma só, garantir tua integridade física e de quem está contigo. Então, a autodefesa, a prioridade é essa. Você não tá lá para fazer justiça. Mas o cara tentou beijar à força, você vai deixar por isso mesmo? Sim. A gente vai repelir e sai fora, entendeu? Eu não quero brigar, porque eu sei o que pode dar errado. A gente briga, né, num ambiente controlado, com um monte de gente que sabe o que tá fazendo e a gente sabe tudo que pode dar errado. Imagina isso num lugar com um monte de gente bêbada, cheia de garrafa, cadeira, sabe assim, arma. Então, assim, eu não quero escalar a violência. Então, nesse caso, como eu me protejo, eu resguardo o meu corpo, né, o meu ambiente aqui, mas sem escalar a violência. Igor, e eu vi um pouco das técnicas, assim, como as alavancas, como foi elas gostaram, elas conseguiram assimilar aquilo que você passou, qual foi o feedback delas? Cara, legal, porque a gente que treina jiu-jitsu, a gente sabe, né, que dependendo do movimento que você faz e da alavanca que você coloca, independe de força, né? Então eu mostrei muitas, assim, elas aplicaram entre elas, mas eu apliquei a força mesmo de um homem segurando o braço delas e elas viram que funciona, entendeu? Assim, se você fizer o movimento correto, funciona. Mas, e eu acho que assim, também pra gente, que tá acostumado, né, que já treina faz tempo e tal, a gente tá muito. Isso é muito corriqueiro pra gente, mas pra quem nunca viu, parece mágica, assim, sabe? Tipo, cara, como uma menina magrinha consegue, tipo, sustentar um homem, sabe, assim, pesado. Se você fizer a base correta, se você fizer as alavancas certas, você levanta mesmo o homem, entendeu? Então, assim, é um pouco disso, assim. Mas acho que o mais legal, assim, que é a mensagem que eu tento deixar é que, independente de você ter a técnica ou não, você saber como aplicar, você precisa manter o seu corpo funcional, sabe? Então, assim, ainda que você não faça uma arte marcial, mas você precisa, sabe, ser capaz de saltar, de correr, de nadar, enfim, fazer o que o nosso corpo foi preparado para fazer, entendeu? Assim, a gente está ficando cada vez uma geração mais acomodada, enfim. Então, assim, você treinar com pesos, você se alimentar bem, isso tudo faz parte do contexto, né? Inclusive o pessoal da família, a Grace lá falava, né, que tipo, eles criaram a dieta inclusive para isso, porque eles precisam estar pronto a qualquer momento, né? Posso estar com a barriga cheia de comida e ter que me defender, como é que vai ser? Então, assim, tudo é pensando nisso. Então, desde que você entra num restaurante, aonde você senta, como que você mapeia o ambiente, nunca vai sentar de costas para a porta, entendeu? Porque eu não sei o que está acontecendo lá atrás. Então, todo esse tipo de leitura de cenário faz parte da autodefesa. Fala, nossa, Igor, mas você é obcecado por isso, você nunca relaxa. Cara, num contexto social que a gente vive, num ambiente público que está fora do nosso controle, eu prefiro ser assim,
e tá consciente que eu estou fazendo a minha parte para garantir minha segurança do que, sabe, assim, depois falar que foi uma obra do acaso, né? Você acredita, claro, óbvio, você é um praticante, um apaixonado pela arte suave, né? Mas você acredita que o jiu-jitsu ele proporciona, não, esquece agora a questão do combate, tá? A percepção, vamos dizer assim, o sexto sentido, a sensação de alerta, você acha que isso o jiu-jitsu proporciona para o praticante quando ele vai entrar em um restaurante ou quando ele vai entrar em algum outro ambiente? Ou não tem nada a ver? Cara, eu acho que depende do praticante, da forma como é ensinado, isso depende muito, né? Eu acho que de forma geral, sim. A gente até conversou isso na outra live. Quando alguém segura teu kimono, você não consegue perceber como é que vai ser? Rola. Puta, esse aqui vai ser um confere, não, esse cara vai treinar de boa comigo, esse aqui tá. Você consegue perceber a índole da pessoa só do jeito como ela segura teu kimono. Então você começa a ser um leitor de gente, né? É o que eu falo. É lógico, tem de tudo, né? Mas assim, quem aproveita a arte mesmo na essência, começa a ser um leitor de gente. Você começa a reconhecer melhor os padrões de comportamento, como que as pessoas falam, a índole. Então, assim, eu acho que também, conforme o treinamento, começou a escalar muito a violência, a pessoa começou a levantar o tom de voz com você, começou a gesticular muito com a mão, começou a se aproximar. Opa, peraí, entendeu? Você já estica um braço aqui, assim, olha, você não vai deixar ela entrar no teu raio de ação. Se ela tá muito perto de você, eu vou ficar aqui, assim, eu meio que defendendo o meu rosto. Parece que eu tô... Sabe, é sempre assim, né? Tipo, a mão espalmada, que eu não quero brigar. Tem até aquela técnica exatamente. Pelo amor de Deus, eu não quero brigar. E depois entra o cotovelo, né? Mas é sempre no sentido, nesse sentido, eu acho que o jiu-jitsu dá isso, né? Uma coisa que o Barbosa, né, que é o líder da nossa equipe, fala bastante, é que ele não costuma, né, nas aulas, assim, não tem muito defesa pessoal, né? Mas o que ele fala? Que ele acredita que condicionar a pessoa à realidade do combate prepara muito mais do que você ficar praticando uma ou outra técnica definida. Porque, de novo, o que eu te falei, o comportamento humano não é padronizado, entendeu? O soco, às vezes, não vem do mesmo jeito e tal. Então, você está acostumado com aquele clima de combate, alguém tentando te abafar, jogando peso em cima de você, te condiciona muito mais quando você estiver numa situação dessa limite, de reagir bem, do que, às vezes, você praticar meia dúzia de técnicas ensaiadas, né, e achar que você está tal. Mas, assim, só para encerrar também, o que eu acho, além dessa questão da percepção, de você entender melhor os ambientes, a iniciativa das pessoas, a intenção delas, o jiu-jitsu ele te dá uma autoconfiança, ele te dá uma percepção da sua própria capacidade, do seu poder, do que você é capaz de fazer, sem igual. Assim, acho que te prepara de um jeito que nada, né, nenhuma outra atividade prepara. Então, assim, acho que você, qualquer um que pratica já viu, assim, sabe, transformações surreais, assim. Às vezes a pessoa entra toda tímida, olhando pro chão, encolhida, sabe, assim, uma pessoa bem... E essas são as pessoas que mais se beneficiam do jiu-jitsu, né? Porque quem já é forte, já é atlético, não sei o que, vai bem, mas assim, já iria bem de qualquer forma, né? Agora, essa pessoa, de fato, quando ela se empodera, quando ela sabe o que ela é capaz, assim, uma mulher, uma menina fraquinha, quando ela vê que ela é capaz de sobreviver e tal, e fora os aprendizados diários, né? Então, como eu te falei, às vezes a gente pega uns faixa branca forte pra caramba, não sei o que lá, e eu já não sou mais um garoto, cheio de lesão, eu saio, às vezes, falando, cara, será que eu mereço a minha faixa? E aí um outro pensamento me ocorre, que é assim, imagina se eu não tivesse o jiu-jitsu, cara. O que esse cara não faria comigo, entendeu? Então, do tipo assim, é isso, assim, quando entra esses componentes de força, de idade, de tamanho, a gente tá de tempo, né? Então o tempo é o seguinte, você vai cansar a pessoa, o agressor vai ter que cansar, cara. Se ele tiver muito mais força que você vai ter que cansar ele, se protegendo, não sofrendo um dano letal, né? Não apagando nada assim, até ele cansar. E aí você vai conseguir colocar técnica. Mas é aquele negócio, isso precisa de treino e muito tempo de estrada. Eu acredito que você, bom, já falou tudo, só vou acrescentar, eu tô lendo o livro do Robert Drysdale, né, Abrindo o Close Squad, e eu também já ouvi alguns podcasts que ele participou, e algumas coisas eu concordo com ele, principalmente com relação ao tipo de confronto que a gente passa, mesmo em um ambiente controlado, que gera o pensamento dinâmico. Claro, Isso. você não vai prever tudo. E você falou, tá tudo certo, eu concordo.
Mas boa parte dos gestos motores, você está mais acostumado porque a gente está fazendo isso o tempo todo, com algumas regras, certo? Sim. Esse tipo de confronto diário, 3 vezes na semana, com pesos diferentes, com atitudes diferentes, com energias diferentes, permitem que a pessoa consiga ter maior assimilação de uma realidade, né? Então, é o que o próprio Barbosa fala. Não estou ensinando uma aula coreografada, mas eu estou ensinando você a lidar com muito desconforto. Provavelmente, você vai conseguir ter algum recurso nesse desconforto, né? Então, eu parto desse princípio que as lutas que têm sparring, que tem confronto, mesmo com regras, mesmo com segurança, te dão mais capacidade do que lutas coreografadas em uma situação real. O que você acha Sim. disso? Não, eu concordo plenamente. É aquilo que a gente está falando. Eu acho que assim, se você parar para pensar, quando você está num confronto físico ali no tatame, mesmo tendo regras e tal, você é colocado numa situação limite ali, né? Tem alguém tentando te apagar, tem alguém te abafando, tá calor, kimono, aquilo. Qual foi a última vez fora do tatame que você abraça um desconhecido? A gente não faz mais isso, entendeu? A gente não tem mais esse contato físico. Então, esse tipo de contato físico que a gente tem no jiu-jitsu coloca a gente numa situação mais confortável, digamos, quando o ambiente se torna caótico. É literalmente isso. O pessoal fala, né? Faixa roxa de jiu-jitsu faixa preta de jiu-jitsu é faixa roxa de qualquer outra coisa, né? A gente tem tanta autoconfiança, a gente acredita tanto no que a gente pode fazer que a gente mete a cara mesmo. A única coisa a única ressalva que eu faço é que briga é diferente de uma luta no tatame, entendeu? Eu não tenho dúvidas de que, assim, a maior parte... Pensa assim, ó, se eu colocar um time inteiro de futebol profissional para se defender na rua e colocar um monte de, sabe assim, de executivo, do mercado financeiro para se defender, eu não tenho dúvida que os atletas provavelmente vão se sair melhor. Porque eles são atléticos, que os corpos deles, é o que você falou, assim, a biomecânica do movimento deles já está preparado para esse tipo de atividade que exige mais, né? O sistema cardiovascular deles é mais preparado. Enfim, tem uma série de coisas que vão fazer com que, em teoria, e eu acho que talvez na maior parte dos casos, o desempenho deles seja melhor. Não significa que, cara, não pode entrar uma mãozada e você cair lá, porque briga é outra coisa. Mas, de novo, eu acho que é isso, assim. A única coisa que eu acho que talvez falte hoje em dia, né, e que era muito frequente, são treinos mais realistas, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de treino afasta muitos alunos, né? Porque que não estão querendo, né? Só querem praticar um esporte lá tal. Mas eu acho que eles te dão uma noção de realidade melhor, porque uma coisa é você fazer guarda no jiu-jitsu, outra coisa é fazendo guarda valendo tapa, cara. Eu não sei se você já fez um treino assim, é outro tipo de realidade, cara. Você não quer fazer guarda valendo tapa, você definitivamente não quer ficar de costas no chão, entendeu? Você não quer fazer, eu faço meia guarda, eu não quero fazer meia guarda valendo soco, valendo cotovelada, entendeu? Eu não quero fazer meia guarda, é a última coisa que eu vou fazer. Então, assim, eu acho que esse tipo de treino, pelo menos para te dar uma noção de realidade, vale a pena. Mas é um tipo de treino que assusta. Então, a partir do momento que as academias viram negócios, esse tipo de treino vai desaparecendo. O Robert Dreisel até fala um pouco sobre isso, né? Os treinos vão ficando mais voltados para o esporte, para a competição e menos para a realidade, enfim. Mas, de toda forma, eu acho que valendo ou não, esse senso de realidade do combate te prepara melhor do que você ficar fazendo aula coreografada com um professor que está, tipo, aceitando ser jogado por você no chão, né? Cara, jogar um ser humano de 70 quilos no chão não é fácil, cara. Se você não tem técnica, não é fácil. Por mais destreinado que ele seja, entendeu? Então, assim, é isso que eu tô falando. Assim, a realidade é diferente do treino no tatame. Mas eu acho que, assim, o teu preparo físico vai responder melhor do que alguém que não faz nada. É interessante você falar isso porque nós vamos ficando mais críticos mesmo com a arte marcial que nós praticamos, certo? Sim. Quando você entra no jiu-jitsu, tudo é uma grande maravilha, né? Quando você vai ficando nele, você vai percebendo algumas coisas que você fala, opa, na rua, será que isso funciona? Ou eu posso adaptar? É o que você falou. A partir do momento que entra soco, chute, existe outro tipo de bloqueio, outro tipo de distância, outro tipo de posição. Tanto que o próprio Robert fala, se o seu jiu-jitsu não funciona na porrada, alguma coisa está errada, porque você tem que aprender
o básico, onde você consiga rapidamente neutralizar uma situação de agressão, claro, agressão física, esquece lâmina, arma de fogo, estou falando assim, Igor, você está na sua casa, entrou um primo que não gosta de você, e ele falou, Igor, eu vou quebrar sua cara de mão limpa, não vou pegar faca, eu estou avisando que eu vou te espancar. Aí você fala, beleza, pode vir. Você já vai mapear uma double leg, eu tenho certeza, uma cinturada, você vai fechar a distância com ele, e provavelmente você vai querer ficar na montada, ou já começar a atacar a região de cervical. Não sei se você vai dar soco ou não, fica a seu critério, mas você já tem um mapa mental do pensamento dinâmico, né? E isso é o jiu-jitsu mais básico e o mais difícil de ser feito, porque é muito difícil. Agora, quando entra no campo da arte marcial, que é bonita, é plástica, conta ponto, você tem uma infinidade de situações que naquela ocasião é bacana, mas em uma situação real você não vai usar. Você vai usar o básico, vai usar um bloqueio, vai abaixar, pegar. Você sabe que você reduzindo a distância diminui a energia cinética do seu oponente, do seu agressor. Ah, mas ele pode me dar uma mordida. Pode, mas você também pode nele. Ou pode. Você está mais próximo, ainda você está com mais raiva ainda. Então isso que a galera não entende, né? Eu acho que assim, tem que separar, é jiu-jitsu, mas você vai assimilar o que você vai precisar usar, você entendeu? É uma caixa de ferramentas. As mais básicas é o que você vai usar em um confronto. E outra, nem que seja para você perceber e falar, cara, tem certeza que é isso que você quer? Mãozinha. É isso aí. Né? Enfim, nem assim, entrar no... pensa que o treino vira um metajogo, sabe? Tipo, o cara sabe o que você tá fazendo, a menina sabe o que você tá fazendo, e ela vai responder, e aí você responde, né? Agora, na rua, alguém, sabe assim, no leigo, ele meio que não vai saber. Então, assim, é pé no quadril, mantendo a distância, e você não vai ficar entrando guardar aranha, você não vai fazer essas coisas, entendeu? Você vai usar o simples, né? É que eu acho que assim, a falta de prática talvez, mas é o que falo, assim, eu acho muito difícil que alguém em sã consciência vai brigar na rua e vai fazer um berico. Ninguém vai fazer isso, entendeu? A pessoa sabe que, né, que é bom senso isso, não? Deixa eu fazer desculpa interromper, lá no seminário do Robert, essa daí eu queria que você tivesse. Foi engraçado. Ele falou, gente, o João Miau e o Paulo Miau, eles fazem tanto berimbolo, mas tanto. Não tem aquela frase do Bruce Lee, você se torna perigoso quando você pratica o mesmo chute mil vezes. Ele falou, esses caras fazem assim 10 mil vezes o berimbolo. É provável que se alguém for brigar com esses moleques na praia, eles estiverem sentados, eles vão berimbolar o cara e vão para as costas. Não, mas eu ia falar exatamente isso. Mas, cara, se eles fazem isso no campeonato com faixa preta super preparado, você acha que ele não vai berimbolar um... Mas aquele negócio ele vai fazer dentro de uma... Ah, mas ele pode vale chute. Mas, cara, o leigo nem... Enfim, mas eu nem vou entrar nessa seara. Mas o que eu quero dizer é isso. Ali é um jogo, né? Então, assim, os dois sabem as regras, os dois sabem os argumentos do jogo. Na rua, não. Então, assim, você vai usar outras coisas e vai funcionar de um jeito extraordinariamente mais fácil do que com quem sabe, né? Então, assim, às vezes até vai surpreender a facilidade com que você faz, porque o leigo realmente não sabe, né? Mas o que eu ia dizer sobre o jiu-jitsu, especificamente, o que eu acho? O jiu-jitsu, ele... E aí eu acho que é aí que está o pulo do gato. Ele ainda te dá recurso quando as outras artes perderam todo o recurso, entendeu? Então, do tipo assim, quando eu chegar no chão, tipo assim, você pode ser faixa preta de Muay Thai, ou você pode ser um boxer bom pra caramba. Cara, te botaram no chão, você escorregou, você caiu, você errou o soco e desequilibrou. Cara, qual que vai ser o teu recurso ali? Vai ser muito limitado. Aí vai virar meio que, sabe assim, chances iguais para os dois lados. Mesmo que seja um leigo do outro lado. O jiu-jitsu não. Quando você chega numa situação, você ainda tem recurso, entendeu? Então, assim, a minha crítica um pouco à forma como o jiu-jitsu é ensinado em alguns lugares e tal, é não dar esses recursos, né? Então, por exemplo, na nossa academia lá, a gente treina bastante em pé, porque o Barbosa vem do judô e tal. Então, a pessoa que já senta no chão não sabe nem direito fazer uma pegada.
não sabe como fazer uma entrada direito e tal. Uma coisa é você dar um double leg em alguém na academia, é difícil, não é um negócio fácil, né? Todo mundo sabe dar um sprawl, mas na rua, cara, o leigo não sabe dar um sprawl, não sabe nem o que é um sprawl, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, só que também é diferente, você dá o double leg com o joelho no chão na calçada e dá com o joelho do chão no tatame. Então, tudo isso, percebe que são contextos, é o que eu te falei, contexto, cara. Você não vai dar o double leg lá no chão com o joelho, você vai abaixar, entrar nas pernas, suspender a pessoa e tentar acabar ali mesmo, entendeu? Mas eu acho que por último, e aí para voltar ao tema do nosso papo aqui, um negócio que eu acho que surpreendeu bastante elas e que às vezes passa despercebido por nós, que você perguntou aí da história de você agarrar e que você diminui, né, a distância, então o golpe entra com menos força e tal. Eu mostrei algumas técnicas que eu nem ia mostrar lá, mas elas me perguntaram, e se fizerem isso, o que eu faço e tal. E aí ela falou, cara, as meninas me falaram assim, cara, isso é muito contraintuitivo. Porque se tem alguém tentando me agredir, se tem alguém tentando fazer alguma coisa, a última coisa que eu quero é abraçar a pessoa e ficar grudada. Eu quero repelir, eu quero afastar. Mas tem casos que não, é justamente o contrário. Você tem que abraçar a pessoa e diminuir a distância, né? Então é muito louco, que é isso, assim, às vezes, e acho que a técnica do jiu-jitsu, ela foi construída exatamente nisso, né? Então, se você montar, assim, em 100 pessoas, 90 vão, tipo, esticar os dois braços e tentar, sabe, assim, se bater dali. Isso daí, assim, em cima dessa reação instintiva, foi criado o armlock, né? Que se você sai pro braço, ou a pessoa vai tentar meio que virar se você estiver batendo, né, a pessoa vai tentar virar de costas, você alivia um pouco, pega as costas e dá um mata-leão. Então a técnica ela é desenvolvida em cima desse padrão, digamos, de comportamento. Mas, de novo, comportamento humano não é ciência. Então vai ter sempre uns 10 que vão reagir diferente e você precisa estar preparado para reagir assim. Mas como você está preparado? Só se você treinar, cara. Não é um workshop de 2 horas que vai fazer com que você esteja preparado. Você ficou 2 horas no workshop? Mais ou menos umas 2 horas que a gente ficou. Você acha que de alguma maneira você plantou a semente do jiu-jitsu em alguma aluna e a que estava ali, pode ser que ela se interessou a ponto de se matricular na academia? Várias delas, inclusive elas falaram que treinaram no fim de semana com os namorados, com os maridos, com os filhos. 2 já me perguntaram academias, assim, perto da casa que elas moram, para se matricular. Uma me perguntou para os filhos, para a filha dela, inclusive, e tal. Então, acho que sim. E aí, eu achei que você ia me perguntar um negócio que eu já vou aproveitar e responder, que quando eu saí, eu falei para elas assim, ó, se vocês esquecerem de tudo e tiver que guardar um conceito com vocês, esse conceito é a base, cara. Fazer base. Não cair fácil no chão, entendeu? Então, assim, tipo, a base, pra mim, é a coisa mais importante que tem. Se alguém vier te empurrar, você saber cair em base e não ser uma... Sabe assim, se alguém começar a te puxar, você saber cair em base. Isso eu acho que é a coisa mais importante. E se fosse o segundo, a distância, né? Então, assim, nunca deixar alguém entrar. Então, não sei se você tem acompanhado, mas tá ficando comum caso de pessoas em situação de rua ou dependentes químicos agredindo aleatoriamente pessoas na rua. Não sei se você viu isso aí. Eu vi. Chuta a gente pelas costas, dá porrada, dá garrafada, joga coisa e tal. Cara, leitura de cenário, entendeu? Então, assim, eu não vou estar andando na rua, a menos que, cara, tenha no metrô, sabe, assim, às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você vai meio esmagadão. Mas se tem espaço, eu não vou deixar alguém entrar no braço de distância de mim, mesmo na calçada, em lugar nenhum, sabe? Eu não conheço aquela pessoa, eu não vou deixar. Eu tô o tempo todo assim, mas de novo, você é obcecado? Mas eu não vou, eu garanto que eu não vou tomar um cola-brinco desse aleatório assim, entendeu? Por causa disso. Mas as pessoas não, cara, a pessoa passa distraidona, assim, não sei o que lá, e deu. É aquele negócio, cara, a violência urbana do jeito que tá, não dá pra você andar na rua achando que a sua segurança é responsabilidade de alguém, sabe? Da polícia, de sei lá quem. A primeira, assim, a sua segurança é, em primeiro lugar, tua responsabilidade. Tua, se não, sabe assim? Então não dá pra você se andar distraído. Então, eu acho que, assim, é isso. Elas se interessaram bastante e já valeu a pena, cara. Se sair de lá uma que vai procurar mesmo, ótimo. E eu acho que mais do que isso também proporciona um lugar de escuta, sabe? Então, compartilharam histórias, sabe? De violências que já sofreram, de abusos. Enfim, proporcionar para as mulheres esse ambiente de acolhimento, de escuta, sabe? De partilha, que um aprende com a realidade do outro, né? Então, assim, aprender como reconhecer esse tipo de comportamento que vai se tornando predatório,
e sair o mais rápido possível. Acho que você deveria abrir um dojo e pode, por que não? E outra, você pode até fazer mais seminários com esse tipo de abordagem, porque você abre muito mais o jiu-jitsu em uma situação, Sim, né? Por exemplo, talvez a minha irmã gostaria, sim, a minha sim. esposa. Então, assim, não fica só naquele núcleo do atlético, do cara forte, do que vou fazer o confere, o competidor. Você, o próprio Rickson fala, né? Hoje em dia, não sei, mas ele já falou alguns anos atrás, que, tipo, hoje em dia ele está muito mais preocupado, igual você, em atingir um público que precisa de fato É isso, é isso. do jiu-jitsu do que o jogador da NFL, que já É, é é enorme. isso. Ele vai te dar uma double leg, cara. Ele vai te jogar para fora do estádio. Não, ele vai se virar, Eu, se ele eu falei para um precisar, amigo meu, eu falei, eu posso ser faixa vermelha. Se esse cara me pegar, meu irmão, eu acho que assim, a chance de eu conseguir entrar uma guilhotina nesse cara vai ser mínima. Ele, mas você treina? Eu falei, cara, mas é muita pujança física. Eu tenho essa consciência. sim. Capaz Entendeu? ele te A explosão machucar muscular. só no choque ele vai te machucar. Então, mas é isso, a gente tem a consciência. Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente fica experiente, menos a gente quer brigar, cara, menos a gente quer esse tipo de confusão, porque a gente sabe tudo que pode dar errado. A gente está preparado, a gente se sente preparado, a gente se sente, tipo, apto a se defender. Mas é a última coisa que você quer, cara. Pô, sabe, pô, eu tô aqui no shopping com a minha mulher, eu vou querer brigar e me esfolar no Sabe chão o que é, aqui. Igor, na minha opinião? Não sei se você vai concordar. Você treina bastante, já está há bastante tempo nesse meio. Espero que você tenha muita longevidade. Mas você sabe que quanto mais você adquire informação, menos você sabe. No É sentido, isso. né? Além disso, você sabe que o acaso pode acontecer. Sim, exato. É. Fica mais explícito em nós o acaso do que uma pessoa que, tipo, faz sei lá, 2 meses e fala, nossa, agora eu vou me garantir. Não, é que ela fica empoderada. Agora, querendo ficar 10 anos fazendo isso, você fala, cara, o acaso pode acontecer comigo. Eu posso tomar um jab, eu posso É. cair, eu posso. Entendeu? Então você não quer o conflito. Eu Não, não e eu quero o acho que no conflito. último, essa é uma mensagem importante. Acho que em último caso, é aquela mentalidade de, cara, briga não tem vencedor. Uma pessoa psicologicamente equilibrada nunca vai comemorar ter machucado outra pessoa na rua, sabe? Não vai achar que isso é legal. Se você precisar se defender, você vai se defender. Mas você não vai sair daquela briga com uma sensação boa. Quem sai de uma briga com uma sensação boa tá precisando de tratamento, entendeu? Porque ele tá desequilibrado. Não, é sério mesmo, cara, tá, sabe, tem alguma coisa. Ou você tá naquele calor da juventude mesmo, que, sabe, assim, a gente sabe que as besteiras que a gente fez quando a gente era jovem. Eu nunca fui de brigar, mas a gente, né, é normal, assim, entre aspas, né, da juventude você ser mais inconsequente e tal. Mas, cara, você comemorar, sabe, machucar alguém na rua e tal. Então pensa que, mesmo que você leve a melhor, digamos assim, numa briga, cara, o que você vai fazer com essa pessoa? Às vezes você mata uma pessoa na rua assim à toa, você vai conviver com aquele peso, sabe? Então, do tipo assim, briga, guerra, violência é uma tragédia humana, sabe? A gente não pode celebrar isso, não pode tratar isso como, sabe assim, tipo, naturalizar ou romantizar. Essa mensagem que precisa ficar, cara, é uma tragédia humana. Se precisar se defender, a gente treina para isso, a gente treina para se defender, para estar apto, né, e tal. Mas vai ser sempre o último recurso, sempre, cara, sempre. Eu vou dar todas as chances do outro lado. Eu não sei se você conhece o Fábio Just, cara, ele faz vários conteúdos, é muito legal. Eu vi ele falando assim, cara, se eu tiver que entrar numa briga, eu não vou colocar guardinha e ficar trocando soco com você. Eu vou pegar a cadeira e vou dar na sua cabeça, eu vou dar uma garrafada, porque eu tenho muito medo do que você pode fazer comigo. Eu tenho muito medo de bater a cabeça na calçada e apagar e você me matar ali, cara, entendeu? Então, assim, eu vou ser o mais cruel que eu puder, porque eu tenho muito medo. Então, assim, cara, eu imploro, não vamos brigar, cara, porque, assim, se a gente tiver que entrar numa briga, eu vou entrar para resolver o problema, entendeu? Porque eu não vou, assim, treinar, a gente treina no tatame, na rua, cara, é outra parada. Então, assim, o último recurso, a briga é sempre, sempre o último recurso. E outra também, né, Igor? Se você, qualquer pessoa, a gente briga, principalmente por um motivo fútil,
Temos casos aí no meio do jiu-jitsu, né? O finado Leandro Lô, Exato. pode vir a vingança, né? E a vingança vem com um prato frio, né? Geralmente quem apanha nunca esquece. É diferente no jiu-jitsu, que é o combustível para você voltar e evoluir tecnicamente. Não é pessoal. Se eu perdi para você, não é o Igor mais. É, cara, a técnica que o Igor aplicou em mim, e eu preciso melhorar. E eu vou tentar de novo, mas eu não quero te machucar, eu não quero prejudicar sua família. Eu só quero melhorar tecnicamente lá naquele ambiente. Diferente se você agredir uma pessoa na rua, ou porque você está estressado esse dia, porque você se separou, porque você perdeu o emprego, não importa. E você machucou essa pessoa porque você tem esse conhecimento para tal. Cara, essa pessoa pode gravar você. Hoje em dia é muito fácil com rede social, monitorar alguma coisa, falar, o Igor passa aqui, ele vai no Ibirapuera, estou dando um exemplo. E a pessoa vai fazer uma emboscada, e aí? Acabou. Não tem o que É isso fazer. aí. Entendeu? Então, isso é interessante as mulheres saberem também, né? O relacionamento que elas têm, os indícios que essas pessoas, né? Infelizmente, igual você falou, a violência também tem muito dentro dos namorados, Sim. maridos. E o cara sabe a rotina, né? Principalmente aquele cara que se separou, ele sabe a rotina da mulher. Aí ele pode fazer uma emboscada, né? Então, enfim, é muito perigoso. Eu achei muito legal essa iniciativa aí que a sua empresa fez, e eu acho que isso pode abrir uma porta muito legal para você também. Você é um cara didático, inteligente, e é o jiu-jitsu para a grande maioria das pessoas, não fica limitado só ao jiu-jitsu esportivo, essa questão que é legal também, que a gente gosta, por isso que a gente vai lá, mas muita gente não conhece o jiu-jitsu. Muita gente não conhece. A gente acha que conhece porque você ama o jiu-jitsu e eu amo o jiu-jitsu. Por isso que a gente Sim. está falando de jiu-jitsu agora. Aí você vai no seminário do fulano de tal, você vê lá 30 pessoas e fala, nossa, quanta gente. Não, cara, não é. Não É. é. Entendeu? Tem um público muito maior, mas igual você falou, nem todos querem passar por um desconforto durante um treinamento. Sim. Qual é a cultura da academia? O que você está querendo mostrar, ensinar? Às vezes a pessoa está ali por senso de pertencimento, Sim. né? Enfim. Mas eu achei muito legal. E, Igor, você quer fazer mais alguma consideração? Porque, assim, eu tô com medo do Instagram cortar a nossa Cortar. live, porque, por mim, eu fico aqui até amanhã, porque eu adoro esse assunto, eu sei que você está com um almoço de família, e a gente tem pelo menos mais uns 10 minutinhos, se você quiser fazer mais alguma consideração. Olha como passou rápido, cara, já passou É, 45 minutos. Ó. eu vou falar só uma última coisa aqui, é um negócio que eu construí aqui, eu acho legal compartilhar aqui. Eu construí os 10 mandamentos do confronto físico. Então, do tipo assim, para você perceber que o confronto físico ele começa bem antes, tá? Então, assim, o primeiro deles é prioridade não tem plural. Então, o que eu falei, qual que é a prioridade? Garantir tua integridade física, cara. É esse. A tua prioridade sempre vai ser essa, sabe? Se você estiver entrando numa briga, alguma coisa, percebendo que foi você que provocou, que foi você que caiu numa provocação e tal, cara, fuja o mais rápido possível, porque a tua prioridade é a tua integridade física, cara. A briga é um ambiente completamente caótico, fora de controle. E aí, voltando também um papo que você falou, toda agressão, toda violência parte do princípio de covardia. Se tem alguém muito menor do que você, tirando uma, assim, um barato mesmo, assim, sabe? Tipo, querendo alguma coisa, cara, esse cara não tá sozinho, esse cara sabe uma arte marcial, alguma coisa assim, e quer te testar. Esse cara tá numa galera, tá armado, alguma coisa tem, sabe? Porque ninguém sabe, assim, a menos que a pessoa esteja realmente muito fora de si. Mas é o que eu falei, mesmo essas agressões que têm acontecido na rua, que falam, né, que as pessoas são dependentes químicos, sei lá, mas a agressão é sempre contra uma senhora, contra uma mulher, ninguém vai agredir um marombeiro na rua, entendeu? É muito, sabe, assim, nossa, mas tá muito louco pra fazer isso. Ele tá muito louco até um determinado limite, né, porque ele não tá louco bastante pra ir lá dar um tapa na cara de um fortão, ele vai dar sempre em alguém, uma vítima mais fraca. O segundo,
Lembra que a tua prioridade num confronto, numa situação de autodefesa, é a segurança, é garantir a tua segurança, não fazer justiça. Ah, mas eu vou sair como bunda mole. Ah, mas, cara, olha, aconteceu isso, eu vou deixar barato. Vai deixar barato, cara, vai embora. Vá embora. Depois você faz um processo que é elaboração, né? Então você pensa naquilo, elabora, fala, cara, tudo que podia dar errado. E se eu reajo e ganho a briga, mas o cara bate a cabeça e morre? E se nós dois somos presos? E se ele me mata? E se ele tira uma arma e atira no meu filho? Cara, você vai sempre concluir que valeu a pena você não ter brigado. A autodefesa começa antes da confusão. Anteveja o problema além do cenário. Toda agressão parte do princípio de covardia, que eu já falei. Confronto quase nunca é uma boa estratégia. Então, como eu falei, a história do mercado lá. Lá, se o cara tentar agarrar, ali é confronto. Não tem... Sabe, assim, passou todos os limites. Mas quase nunca é uma boa estratégia. Sempre que você puder evitar chegar nessa posição, você chega. Não se defende armas. Então, tipo, a gente até falou um pouco, né, de lâmina, de faca, de revólver. Você só vai defender armas se forem matar você. Entendeu? Você sentir que vai ser executado. Aí, ali, você defende. Mas, em último caso, você sempre se rende, cara. Porque a chance de você defender é muito baixa. Reagir sempre é a última opção. Então, se você puder correr, corra. Não tenha medo de passar por, sabe assim, não é ali que você vai provar sua valentia, sua braveza, pelo contrário. Se agora, passou todos os casos, você teve que reagir, reaja com firmeza, mas com controle para não escalar a violência. Então é o que eu falei. Se tiver que se defender, se defenda da forma que você puder, mas na ideia de não escalar a violência, a menos que seja uma situação dessa, né? Tipo, tá te levando para um beco para te estuprar. Aí beleza, aí, cara, aí você tem que ser contundente. E por último, para serem efetivas, as técnicas precisam ser treinadas. Então não adianta no workshop de 2 horas mostrar uma técnica e nunca mais ver, e o dia que a pessoa te segurar, você não vai conseguir sair, porque precisa de treinamento. É isso. Espero ter ajudado aí, agradeço, Arthur, a gente fala. Foi sensacional. Eu queria agradecer que você aceitou o convite, já é a segunda live que nós fazemos, sempre é muito bom, você é um cara que estuda bastante, gosta muito de jiu-jitsu. Espero que na terceira a gente fale também sobre a história do jiu-jitsu. Agora eu estou lendo bastante sobre... Cara, é uma mistura, é uma bagunça que vale a pena falar porque é muito louco, principalmente o livro do Robert, eu estou na metade, é muito bom. Tem outros livros também. Muita gente ficou de fora, né? Você é um cara que gosta de estudar, aí você sabe que não é bem assim do jeito que as pessoas falam. Tem aquela narrativa heróica, né? Sim, Tem um romance ali, né? E os fatos não mostram isso. E a gente pode falar, claro, vai ser uma live enorme. Mas fica à vontade, pega o café porque vai ser bem legal mesmo. E eu acho legal, tem muita gente que gosta também e fica perguntando, cara, será que é isso mesmo que aconteceu? É japonês, veio da Índia? E outras lutas agarradas não tem o ponto zero, greco-romana, o nome tá falando, greco-romana. Platão fazia luta agarrada, cara. Enfim, topa uma terceira aí sobre a história do jiu-jitsu? Na hora que você quiser, tu pode chamar, a gente faz. Beleza. E mais um recado, eu vou salvar a live aqui no meu feed, vou fazer alguns cortes, vou colocar também no canal do YouTube. E, Igor, nos cortes, se der pelo menos um ou outro, colabora, beleza? Para aumentar o engajamento. Vai entrar no seu feed também. Beleza? Valeu, Arthur. Queria agradecer e feliz Páscoa aí, amanhã. E, galera, é isso. Valeu, vou fechar aqui. Valeu, Igão. Um abraço. Tchau, tchau.